Audiovisualmente na área, sou Daniel Moza e sejam bem-vindos ao meu canal. Nós acabamos de passar pelo Halloween no dia 31 de outubro, que é considerado o Dia das Bruxas. E tem toda aquela tradição cultural de se fantasiar de monstros, outras criaturas fantasmagóricas, e também faz parte uma das tradições dessa comemoração assistir os filmes de terror. E não é só porque que o Halloween já passou que a gente vai parar de ver filmes de terror, né? Então, eu trouxe aqui algumas indicações de filmes de horror. Então, eu separei um subgênero do terror que é muito querido pelo grande público, os filmes de monstro, onde temos uma criatura em evidência, geralmente com forças sobrenaturais, que se torna uma ameaça para um grupo de pessoas. E eu escolhi 5 tipos de monstros muito queridos na cultura pop, que são os zumbis, vampiros, lobisomem, alienígenas e assombrações fantasmagóricas, e selecionei um filme de cada um desses monstros que estão disponíveis em algum serviço de streaming até o dia em que eu estou gravando esse vídeo. E dá para fazer aquela maratona de terror bacana. E vai lá curtindo esse vídeo para me ajudar a continuar com o canal. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, ative as notificações e me siga nas redes sociais, @audio.visualmente no Instagram e @audiovisualmente1 no TikTok, que eu estou postando coisas inéditas nessas redes sociais. Então, bora logo lá pro vídeo. Começando com um filme de vampiro, e eu escolhi falar de Nosferatu, a versão de 1922. Um corretor de imóveis tem que vender um castelo onde o seu proprietário é o excêntrico Conde Orlok. Só que o que esse homem não sabe é que o Conde Orlok é, na verdade, um vampiro milenar, que espalha o terror em grande parte da Alemanha e acaba se interessando pela esposa do jovem corretor. E aqui nós temos um filme do cinema mudo. Pode ser que algumas pessoas tenham um afastamento com esse tipo de filme, pois é uma estética diferente do que a maioria está acostumada, mas o fato do filme ser feito em preto e branco foi um ponto positivo para construir o horror dessa trama, onde as imagens monocromáticas e a sua trilha sonora muito marcante ditam os momentos mais dramáticos, os de suspense e os de puro terror, que aumentam a tensão gradativamente no decorrer da história. E além de nos presentear com cenas icônicas, ficaram marcadas na cultura pop. Os outros elementos técnicos também são bem marcantes, como os seus cenários, que se utilizaram de castelos e residências no estilo gótico para criar um senso de imersão por parte do público. E também a maquiagem, que foi feita de forma que acentua as feições dos personagens, bem como suas expressões faciais, destacando os sentimentos de cada momento, sendo tristeza, alegria, medo, pavor. E tenho que dar destaque ao ator que interpreta o vampirão da vez, o Max Schreck, pois sua caracterização e sua forma de atuação são muito convincentes. E mesmo se mostrando um personagem muito franzino, não parecendo ter muita força corporal, consegue transmitir um sentimento aterrorizante em cada momento em que ele aparece em cena. E principalmente nos momentos onde ele está transformado mesmo no vampiro. E esta obra clássica de vampiro está disponível aqui mesmo no YouTube e vou deixar o link na descrição desse vídeo. E agora vamos para os filmes de zumbis. E eu escolhi falar de A Noite dos Mortos-Vivos. Em um dia aparentemente normal, os mortos ganham vida e começam a irem atrás de carne humana. Então, um grupo de sobreviventes se isola em uma casa de uma fazenda afastada da civilização, enquanto um exército de zumbis assassinos para em sua porta. E aqui nós temos uma produção dos primórdios dos filmes de zumbis, criado pelo mestre George A. Romero, que na sua filmografia é cheio de filme de zumbi, e é aqui que começou essa zumbimania. E esse filme
foi o que fez assim, os zumbis se tornarem ícones da cultura pop, sendo influência para grandes produções que nós temos até os dias de hoje, como as produções da série The Walking Dead, os jogos e os filmes do Resident Evil, e eles têm seu sucesso nos dias de hoje, graças que lá atrás, A Noite dos Mortos-Vivos abriu caminho para eles. E esta obra, ela foi feita em uma época onde já sim havia filmes coloridos. Só que o diretor decidiu utilizar a estética de preto e branco para contar essa história. E foi um ponto que eu considerei assertivo, pois deu um toque muito mais aterrorizante para o que nós assistimos nesse filme, construindo um terror visual que fica muito marcante e impactante em suas cenas. Aqui o roteiro aparentemente é simples. É de um grupo de pessoas se escondendo de uma ameaça, mas o seu desenvolvimento é feito de forma intrigante, colocando esse grupo de pessoas que não se conhecem e são totalmente diferentes entre si, confinadas no mesmo lugar. E tem que tentar trabalhar juntos para utilizar seu instinto de sobrevivência e sua criatividade para conseguirem se salvar desses monstros. E a história toca em temas bem interessantes para a gente discutir, mostrando que em momentos de pânico, o ser humano pode deixar seu lado individualista e egocêntrico aflorar, o que pode fazer ele vir a se tornar uma ameaça tão perigosa quanto a dos zumbis. E também coloca nas entrelinhas da trama reflexões sobre desigualdade social e discriminação racial. E o elenco se destaca por trazer personagens que representam as personificações das facetas da psique humana nos momentos de grande perigo, com destaque para Judith Odia, que representa o medo e o trauma, estando constantemente em um estado de choque emocional e consegue causar apreensão, medo de qualquer momento essa moça ser capturada pelos mortos-vivos. Tem o personagem do Duane Jones, que é o instinto de sobrevivência em pessoa e é muito sensato e racional na hora de pensar suas estratégias. O que vai de contra com o personagem de Carl Hartman, que é aquele que pensa logo em si antes de aceitar qualquer sugestão de um outro alguém, se tornando assim a pessoa mais imprevisível do grupo e também a mais perigosa para a situação que eles estão passando. E eu tenho que dar um destaque para as pessoas que interpretaram os zumbis desse filme. A expressão corporal deles, junto com a sua maquiagem muito bem feita, os transformam em criaturas realmente aterrorizantes, que andam bem devagar, vão na deles, sem nenhuma preocupação de sair correndo atrás de suas vítimas, mas quando eles alcançam alguma pessoa, é quase impossível de se escapar, reforçando ainda mais a noção de perigo dessas criaturas. E este precursor dos filmes de zumbi está disponível no stream do Telecine. E agora vamos para os filmes de lobisomem. E eu escolhi falar de Um Lobisomem Americano em Londres. Dois amigos viajam dos Estados Unidos para conhecer a Inglaterra. Chegando lá, eles são alertados que há algo maligno assombrando a região. Sem acreditar, eles caminham por uma estrada deserta em plena noite de lua cheia e são atacados por um animal misterioso. E nesse ataque, um deles tem seu corpo dilacerado, enquanto o outro consegue fugir, levando apenas cortes no seu rosto e no ombro, o que é suficiente para transformá-lo em um lobisomem. E aqui nesse filme, o roteiro é muito inteligente em conduzir a história, construindo um mistério em cima do que está acontecendo com o protagonista, explorando todo o processo da descoberta da maldição, a aceitação desse terrível destino, até chegar o grande momento da sua transformação. E no seu enredo podemos encontrar reflexões sobre o íntimo do ser humano, destacando o personagem lidando com alguns sentimentos muito profundos
como medo, confusão e também a culpa. É uma história de lobisomem, mas também se utiliza da participação de outros seres fantasmagóricos em sua história. E faz um ótimo trabalho de maquiagem e de efeitos práticos na criação do horror do filme, com cenas que vão do grotesco ao horripilante, trazendo também cenas muito marcantes e impactantes, com destaque a duas. Primeiro, a transformação do ser humano para o lobisomem, que combinou toda uma coreografia de contorcionismo e gritos de medo e pavor com uma caracterização muito realista, criando assim um momento muito arrepiante que é difícil sair da nossa mente. E o segundo momento é quando a criatura ataca no centro da cidade, causando uma grande destruição. E aqui nós vemos todo um caos de gritos e explosões, mas tudo bem organizado, feito de uma forma que deixa o público impactado com o que está vendo. E o que também chama bastante a atenção desse filme é a atuação de David Naughton, que consegue transmitir as nuances desse personagem, que passa por toda essa horrível jornada monstruosa, cheia de suspense, que vai crescendo gradativamente, até chegar no ápice da tensão, quando ele está transformado no Homem-Lobo. E você pode conferir essa obra também no streaming do Telecine. E agora chegamos no terror de alienígena, eu não podia falar de outro senão Alien, o oitavo passageiro. Uma nave espacial de exploração estava retornando para a Terra quando recebe estranhos sinais vindos de um asteroide. E então, seus tripulantes decidem investigar o local e nessa pequena visita, um dos tripulantes é atacado por um misterioso ser. E o que parecia ser um ataque isolado se transforma em um terror constante, pois o tripulante atacado levou para dentro da nave um embrião de um alienígena que não para de crescer e começa uma caçada aos tripulantes um por um. E aqui nós temos o clássico do diretor Ridley Scott, que mistura ficção científica, contendo os elementos desse gênero, como as viagens espaciais, a alta tecnologia, a busca por vida fora da Terra, e tudo isso andando em conjunto com o gênero de terror de monstro, sendo uma das primeiras obras a fazer essa junção explorando suas possibilidades. E a construção do horror desse filme se faz por conta da claustrofobia, colocando os personagens presos em uma nave espacial com compartimentos muito estreitos, sem ter para onde fugir e nem como se comunicar com o exterior, e deixando mais tenso ainda, colocando uma ameaça que se esconde pelos cantos e transformando cada uma daquelas pessoas em suas presas. E é claro que o filme trouxe muitas cenas marcantes e uma específica é memorável, sendo até replicada em vários outros filmes, que é a cena onde a criatura sai da barriga do John Hurt. É um momento onde o pessoal está de boa, comendo, todos felizes, até que o personagem começa a ter um ataque, ninguém sabe o que é, a tensão vai aumentando aos poucos, e até que chega o grande momento onde o bicho aparece e, curiosidade dos bastidores, o elenco não sabia como a cena ia ser feita e o diretor se utilizou da surpresa deles para criar ainda mais um momento de medo. Então, todo aquele olhar de pavor que os personagens estão mostrando na cena é real porque eles se assustaram de verdade, assim como provavelmente todas as pessoas que assistiram esse filme e viram essa cena horripilante. E outro ponto que chama bastante a atenção do filme é a estética do monstro. É feita de uma forma bem chamativa em cada estágio que ele aparece.
Começando com uma criaturinha bem esquisitinha se arrastando pelo chão, até se transformar em uma criatura enorme, com garras babando ácido e com uma segunda boca em sua língua, o que consegue deixar esse monstro muito mais empolgante ainda. E é claro que nós não podemos esquecer da apresentação de uma das primeiras heroínas dos filmes de ficção científica, a Ripley, que eu até já falei dela no meu vídeo de super-heroínas do cinema, vamos lá conferir, e ela é interpretada pela talentosa Sigourney Weaver. E ela nos apresenta uma soldado muito competente, que é inteligente e estratégica, que sabendo que ela não tem força física para lutar corpo a corpo com o alien, se utiliza dos seus outros talentos para tentar sobreviver, contando com a ajuda de um maquinário muito poderoso, e fazendo com que suas cenas de confronto com o monstro sejam muito empolgantes e marcantes. E esta obra clássica da ficção científica do terror está disponível no Star Plus. E por último, mas não menos importante, temos Assombração Fantasmagórica. E o filme que eu escolhi é o clássico mais recente, Os Outros. Durante a Segunda Guerra Mundial, uma mulher devota aguarda, junto de seus filhos, o retorno de seu marido que está no campo de batalha. Eles moram isolados em uma mansão em uma ilha deserta, tendo como companhia somente os novos serviçais que começam a trabalhar na casa. E esta família passa a observar estranhos acontecimentos ao seu redor e começam a acreditar que fantasmas estão assombrando o seu lar. E aqui nós temos uma história de casa mal assombrada, que segue a fórmula já vista em outros filmes desse estilo de produção, mas aqui o filme consegue agregar alguns outros elementos que deixam a história bem mais interessante. Como, por exemplo, os filhos da protagonista terem uma doença rara que os impedem de ficarem expostos à luz do sol. Então, a casa tem que ficar o tempo inteiro com as janelas fechadas. Que normalmente, nesse tipo de filme, os momentos matinais são aqueles que a gente consegue dar uma respirada, ter uma aliviada no clima de tensão, o que não acontece nesse filme, pois todo momento está escuro, criando um clima de suspense o tempo inteiro. Os cenários também contribuem para a construção do terror desse filme, contando com ambientações enormes, cheias de quartos escuros e lugares propícios para a aparição de assombrações, sem contar com um clima de inverno em todo momento, onde as planícies aparecem sempre cheias de névoa, criando assim um sentimento de que o perigo pode aparecer a qualquer momento. E o filme tem uma boa construção do medo, sabendo usar os jump scare, que é aquele momento onde do nada aparece algo que dá um susto na gente, que não é feito de forma gratuita, sendo orquestrado para entrar nos momentos certos para causar medo a qualquer um que assista esse filme. E tenho que confessar que esse foi um dos primeiros filmes que me deixou traumatizado quando eu era criança. Em uma cena específica, esses sustos que foram tão bem feitos me fizeram gritar até mais que os próprios personagens que estavam no filme. E tenho que dar o destaque para as atuações, principalmente da incrível Nicole Kidman, vivendo uma mulher que faz de tudo para proteger a sua família, trazendo em sua interpretação todo o peso dos sentimentos que ela carrega nessa luta contra as assombrações de sua casa. E também dou destaque para os atores mirins, a Alakina Mann e o James Bentley, que mesmo jovens deram conta do recado, onde o menino é o mais novo e o mais inocente, e a menina mais velha é mais esperta e ousada, e os dois conseguem trazer todas as nuances sentidas por essas crianças que estão lutando junto com a sua mãe para escaparem desses intrusos fantasmagóricos de sua casa. E este clássico mais moderno está disponível na Amazon Prime Video.
E esse foi o vídeo, pessoal. Muito obrigado por assistir até o final. E deixa aqui nos comentários se um desses filmes que eu indiquei você gosta muito. E também me indique outros filmes de terror de monstro. Tanto de vampiro, de lobisomem, de fantasma e até de outros que eu não citei aqui. Curta esse vídeo, compartilhe, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhuma novidade daqui. E até a próxima. Os outros elementos técnicos também são bem marcantes. Droga! Não posso fechar com tudo isso aqui por causa de vou ficar trancado. Achei que fosse alguém entrando.